Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Alida Rinara e sejam bem-vindos ao EducaMate. No último vídeo aprendemos sobre noções de conjuntos e hoje iremos aprender sobre conjuntos numéricos. Mas antes, já deixe o seu joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo por aqui. Agora vamos à aula de hoje? Denominamos conjuntos numéricos os conjuntos cujos elementos são números, sejam eles naturais, inteiros, racionais, irracionais ou reais. Mas não se desespere, vamos ver todos com calma. Começando com o conjunto dos números naturais. Esse conjunto surgiu com uma necessidade do ser humano fazer contagens, pois a forma como faziam antigamente, através de pedras, nós e riscos em pedras, não estava sendo nada prático. Assim, para facilitar a contagem das coisas na natureza, esse conjunto foi denominado de números naturais e é determinado pelo símbolo n. Faz parte desse conjunto o 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Esse conjunto possui infinitos elementos, o que é exatamente o que esses 3 pontinhos estão representando, que esses números vão até o infinito. Lembrando que para representar um conjunto é preciso colocar os seus elementos entre chaves. É importante destacar que desse conjunto temos um subconjunto, que é o conjunto dos números naturais não nulos, e é determinado por n asterisco igual a 1, 2, 3, 4, 5 até o mais infinito. Perceba que esse asterisco à direita do nome do conjunto indica que o zero não pertence a esse conjunto. Esse asterisco à direita serve não apenas para esse conjunto em específico, mas também para os outros que iremos estudar. Conjunto dos números inteiros. Esse conjunto surgiu com a necessidade de expressar os números negativos, as dívidas, onde os números naturais não eram mais suficientes. Por exemplo, se eu comprei algo por R$10, mas só tinha R$8 para pagar, então eu fiquei devendo R$2. Ou seja, eu tinha um saldo de R$8, mas devia R$10. Logo temos 8 menos 10, que é igual a menos 2. Como não tem como expressar esse elemento no conjunto dos números naturais, foi necessário então a ampliação dos números naturais, no qual surgiu então o conjunto dos números inteiros, que é dado por z, que é igual os elementos que começam ao menos infinito e vai até ao mais infinito. Ou seja, começa lá no menos infinito e vem aumentando os números. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, indo aí até o mais infinito. Observe que os números 0, 1, 2, 3, até o mais infinito, fazem parte do conjunto dos números naturais. Assim, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, ou seja, os números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, como vemos pelo diagrama, onde todos os elementos de n, do conjunto dos naturais, fazem parte também do conjunto dos números inteiros. Esse conjunto também possui vários outros subconjuntos, sendo o subconjunto onde o zero não faz parte, que é representado pelo asterisco à direita do nome. Como vemos, temos z, asterisco, que é igual os números que vêm do menos infinito até ao mais infinito. Temos o conjunto dos números inteiros não negativos, que é dado por z, com o sinal de mais à direita do nome, que é igual a 0, 1, 2, 3. Perceba que esse conjunto ele é representado apenas pelos números inteiros positivos, ou seja, ele também é determinado como o conjunto dos números naturais. Temos também o conjunto dos números inteiros não positivos, que é dado por z, com o sinal negativo à direita do nome, que é igual ao menos infinito até ir ao zero. Perceba aí que temos apenas os elementos inteiros negativos. Conjunto dos números racionais. Esse conjunto surgiu com a necessidade do ser humano indicar partes de um inteiro, onde o conjunto dos números inteiros não eram mais suficientes. Por exemplo,
Digamos que você e os seus amigos comeram 7 pedaços de uma pizza de 8 pedaços. Sem esse conjunto dos números racionais, você jamais poderia dizer que comeram 7/8 de uma pizza. Assim, indicado por que, o conjunto dos números racionais é descrito como o conjunto dos quocientes entre dois números inteiros, a sobre b, em que o divisor, o b, é diferente de zero. Por exemplo, 7 menos 2, 3 sobre 10, 23 sobre 10 e 2 sobre 3. Ah, professora, mas os números 7 e menos 2 são números inteiros. Como eles podem ser racionais também? Lembre-se que qualquer número dividido por 1 resulta nele mesmo. Portanto, uma das formas de escrever os números naturais e inteiros na forma de fração é utilizando como denominador o número 1. Assim, podemos escrever esses números como o 7, que vai ser igual a 7 sobre 1, e o menos 2, que vai ser igual a menos 2 sobre 1. E os números 2,4, 0,7 e 0,6666 são racionais? Perceba que sim, pois conseguimos escrevê-los em forma de fração. Veja, 2,4 é igual a 24 sobre 10. 0,7 é igual a 7 sobre 10. E 0,66666, tendendo o 6 aí ao infinito, aqui a gente tem uma dízima periódica, pois temos um número que se repete infinitamente, que é o número 6. Assim, ele é chamado de período. Esse conteúdo de dízima periódica será explicado em outro vídeo. Mas agora, representando esse decimal em forma de fração, essa dízima em forma de fração, podemos representá-la por o 6, que é o período que está repetindo, sobre 9. E simplificando, vamos ter 2 sobre 3. Escrevendo aí uma formulazinha mais simplificada para esse conjunto, temos que é igual a A sobre B, tal que A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros não nulos, ou seja, B tem que ser diferente de zero. Mas vocês devem estar se perguntando, por que o divisor tem que ser diferente de zero? Porque, quando dividimos um número por zero, dá um resultado indeterminado, ou seja, não tem como dividir nenhum número por zero. Faça um teste aí você mesmo. Tente dividir qualquer número por zero. Um exemplo, 4 dividido por zero. Faça na calculadora e veja se terá resultado. Podemos representar o conjunto dos números racionais pelo seguinte diagrama, onde n está contido em z, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Então, recapitulando, sabemos que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, porque todo elemento que pertence ao conjunto dos números naturais também pertence ao conjunto dos números inteiros. Agora, no conjunto dos números racionais, como sabemos que todo número inteiro pode ser representado em forma de fração, bastando colocar o número 1 como denominador, então temos que o conjunto dos números inteiros é um subconjunto do conjunto dos números racionais. Conjunto dos números irracionais. Formado por números que não podem ser escritos como forma de fração. É formado por números que não podem ser escritos como forma de frações. Trata-se dos números que possuem representações infinitas não periódicas. Vamos ver algum exemplo? 0,21211112111. Perceba que os algarismos após a vírgula não se repetem periodicamente. Então, esse número não é uma dízima periódica. Então, ele é um número irracional. Vamos ver outro exemplo?
2,203040. Perceba que não conseguimos escrever esse número em forma de fração, pois ele aí não tem um período, não tem aquele número ou aqueles números que sempre se repetem. Então, esse número aí não é uma dízima periódica, então ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Raiz de 2, raiz de 3 e o π são outros exemplos de elementos que pertencem ao conjunto dos números irracionais, pois não representam resultado infinito periódico. Conjunto dos números reais é a união entre o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, como vemos pelo diagrama abaixo. Perceba aí, então, que temos o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Relembrando, o conjunto dos números racionais são aqueles números que podem ser reescritos em forma de fração, e o conjunto dos números irracionais são os elementos que não podem ser escritos em forma de fração. Então, o conjunto dos números reais é a união desses dois conjuntos, e pode ser representada por R, que é igual a x, tal que x pertença ao conjunto dos números racionais ou x pertença ao conjunto dos números irracionais. Perceba aí a diferença. Temos ou, que x pertence aos racionais, ou x pertence ao conjunto dos números racionais, ok? Esse ou indica união e não interseção. Não tem como um conjunto pertencer aos racionais e aos irracionais ao mesmo tempo, ok? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo. Se sim, já deixe o seu joinha e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com o seu amigo que precisa aprender isso. Nos vemos na próxima. Tchau!